a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Geração Espírita Z. Hoje trazemos Marcos e Luana mais uma vez. Sejam bem-vindos, meninos. Oi, Marina. Oi, gente. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Olá, pessoal. Que alegria estarmos juntos. Vamos continuar conversando mais um pouquinho sobre essa temática tão especial. Marcos é evangelizador da juventude da mocidade Hauari, no Centro Espírita Luz Divina, e coordenador da juventude da Federação Espírita do RN. Ele também é o organizador do e-book Sexualidade, o que dizem os espíritos e a ciência, que foi lançado no ano passado, 2022. Luana é evangelizadora da juventude da mocidade espírita Hauari, no Centro Espírita Luz Divina, e coordenadora adjunta da área da infância e juventude na Federação Espírita do RN. No programa anterior, nós falamos sobre diversidades e expressões do ser. Hoje, nós temos uma dinâmica de perguntas e respostas. Aquela dinâmica super legal que a gente já gravou outras vezes também. Não é isso, gente? Isso mesmo, Marina. E para quem não nos acompanhou nos vídeos anteriores, né, essas perguntas, elas tiveram origem em um momento que nós tivemos com a juventude, né, espírita do Rio Grande do Norte, num evento durante o Carnaval, em que a gente também trabalhou a temática da sexualidade. E aí esses questionamentos chegaram para a gente, e aí nós fizemos, né, esse compilado e trouxemos aqui para vocês essa sistemática de perguntas e respostas sobre as diversidades de expressão do ser. E para a gente já ir aquecendo os motores, a nossa primeira pergunta de hoje trata de uma temática muito interessante, que é a seguinte, e vai ser para o Marcos, tá bom? A transexualidade começa desde criança? E aí, Marcos, o que é que você traz para a gente? Essa pergunta, ela é bem oportuna, né, nos momentos em que estamos atualmente. É importante a gente se esclarecer sobre essa temática, porque a gente tem visto, né, nas redes sociais, essas discussões muito baseadas em opiniões pessoais. Verdade. Né, que aí a gente traz os nossos preconceitos, os pontos particulares de vista, né, e às vezes não são esses pontos de vista tão acertados, tão legais, né, se a gente observar o que a doutrina espírita vem trazer para a gente, né, o que a ciência vem trazer para a gente. Então, Kardec nos diz, né, em A Gênese, capítulo 1, como é importante, né, a doutrina espírita se aliar à ciência, né, porque a doutrina espírita é essencialmente progressiva, diz Kardec, né, e precisa aliar-se à ciência, porque a ciência vem trazendo aí novas descobertas, e aí essas descobertas Kardec diz que a doutrina espírita precisa considerar, né, e se tiver algo a mais a acrescentar, né, e que esteja até contrário à doutrina espírita, ele diz que a gente precisa, né, considerar essas questões da ciência. E aí a gente tem visto um termozinho que a gente tem que ter cuidado, né, nessas discussões sobre a temática da transgeneridade, especialmente na perspectiva da infância, né? A gente tem visto aí um termozinho chamado ideologia de gênero. Né? Você já ouviu falar? Vocês já ouviram falar nesse termo? Muita gente utiliza, né? Muita gente utiliza, e a gente tem que ter cuidado com esse termo, porque esse termo não diz respeito à perspectiva científica, né? Esse termo ideologia de gênero ele foi criado por um grupo religioso e vem sendo utilizado em grupos de interesses políticos, né, dentro da política, também de outros grupos religiosos. E as pessoas vêm utilizando esse termo na perspectiva da opinião pessoal, né, trazendo seus preconceitos, suas formas de ver com interesses políticos e religiosos, as suas crenças, né, tá muito junto disso tudo. E a ciência, ela não fala sobre ideologia de gênero, ela não usa esse termo, e esse termo é, na verdade, mal visto. Pejorativo, né? Quando vocês verem pessoas usando esse termo, já saibam que não é algo relacionado, né, baseado na ciência. E o que a gente tem objetivo a trazer para vocês, para reflexão aqui hoje, é justamente a visão da doutrina espírita e da ciência.
né? E aí, trazendo essas duas perspectivas, a gente vai refletir um pouco agora, né, sobre a pergunta, já ressignificando um pouco a questão do termo transexualidade, né, que é utilizado na pergunta. Esse termo transexualidade é muito utilizado no Brasil, mas em alguns países, né, alguns grupos de algumas pessoas que têm a condição da transgeneridade / transexualidade não gostam desse termo, não se sentem à vontade com ele e preferem o termo transgeneridade, né, que seria mais adequado. E o porquê disso a gente explica lá no livro, né, que Marina falou para vocês, que a gente organizou, né, Sexualidade, o que dizem os espíritos e a ciência. Então vocês podem procurar lá para saber o porquê, né? E aí, vindo agora mais para a questão da pergunta mesmo, sendo feitas essas ressalvas, né, a gente tem uma fala de Kardec na Revista Espírita de 1866, né, que ela é muito oportuna para essa reflexão, em que ele diz que quando o espírito muda de sexo, né, ele vem em algumas reencarnações numa polaridade física. E aí ele reencarna e muda a polaridade. Nasce em um corpo com outro sexo, né? Estava numa perspectiva masculina e nasce num corpo feminino, por exemplo. Ele diz assim que poderá o espírito conservar os gostos, inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Olha só que interessante, né? E essa palavra caráter aqui, ela é entendida como características, né? Então, os espíritos trazem os seus gostos, inclinações e características do sexo, né? Da polaridade que ele vinha vivenciando, né? Experienciando nas suas encarnações passadas. E aí essa perspectiva traz para a gente uma reflexão. Olha só, se ele traz as inclinações, os gostos e as características, em algum momento da vida dele, ele vai expressar. E só lembrando que ele fala aqui, poderá trazer. Não é regra, né? Não é uma regra, não necessariamente, mas poderá, alguns espíritos, trazer essas inclinações, né, características do sexo anterior. E em algum momento da vida dele vai expressar essas características, né? Seja nos gostos, né? A gente vê as crianças, né, desde a infância, os adolescentes, os adultos também, mostrando, né, o que ela gosta, né, os seus interesses, né? A gente vê também a perspectiva das características de ser do espírito, né, ser personalidade. Né? A gente vê também que a criança, o jovem, ele se identifica de alguma forma, ele se vê na vida, ele se enxerga enquanto pessoa, né, enquanto gênero também. Como é que você se enxerga? Vocês que estão nos assistindo, essa juventude linda, né? Maravilhosa. Como é que vocês se enxergam enquanto gênero de vocês? Vocês se enxergam como homens, mulheres, meninos ou meninas, ou de outra forma? Como é que vocês se enxergam? Em algum momento da nossa vida, a gente vai se enxergar de alguma forma, né? Considerando o contexto social, né, cultural, a gente vai se observar. É isso que é ser homem, é isso que é ser mulher, que é dito que é ser mulher. Como é que eu vou me enxergar como? Dessa forma ou dessa outra forma? Né? Então, ou de nenhuma delas. Ou de outra forma. Né? E aí, a gente tem essa perspectiva que Kardec traz para a gente, dessa possibilidade mesmo de o espírito conservar a forma de se enxergar, suas características, inclinações, os gostos, relativo ao corpo de encarnações passadas. Né? Por exemplo, eu estou nessa encarnação com esse corpo masculino, mas eu posso me enxergar, né, ter inclinações, gostos, características da minha encarnação passada, por exemplo, como mulher. Eu posso trazer essa perspectiva para essa encarnação. Então, algumas pessoas trazem essa perspectiva, né, que está muito relacionada a essa perspectiva da transgeneridade. Né? O que é essa condição da transgeneridade? Né? A ciência traz para a gente. E quando a gente fala ciência, a gente está falando da Organização Mundial de Saúde, a gente está falando da Associação Americana de Psicologia, a gente está falando do Conselho Federal de Psicologia do Brasil e os regionais também. Órgãos oficiais. A gente não está falando de um estudo específico, né?
isolado, a gente está falando assim, de organizações que têm vários profissionais, vários estudos e pesquisas nessa área. Então, o que é que ela traz para a gente sobre o conceito de transgeneridade? É que é um grande guarda-chuva de condição de várias pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Né? E, geralmente, o gênero que é atribuído no nascimento é aquele que é respectivo ao corpo físico, né? A questão fisiológica, o sexo biológico. Nem todo mundo tem essa perspectiva de se identificar com esse gênero do corpo físico, justamente por essa perspectiva que Kardec traz aqui para a gente. E é interessante também porque Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, capítulo 14, o título do capítulo é Mudança de Sexo. Olha só que interessante. Ela vai falar para a gente que a mente do reencarnante, do espírito que está reencarnando, assim como a mente dos pais, né, e mais especialmente da mãe, pode influenciar no corpo, na formação, na estrutura da anatomia do corpo do espírito que está reencarnando. Tanto o próprio espírito pode influenciar quanto os pais, né, e influenciando diretamente nos genes e nos cromossomos. Olha só, que massa, né? E ela vai dizer exatamente assim, ó, que ela chama essa perspectiva de... ela traz essa perspectiva para dizer que, tendo essa influência no corpo, pode trazer essa perspectiva da transgeneridade. Mas como é que ela chama essa transgeneridade? Ela vai falar assim, ó, que os filhos, né, com anatomia diferente da herança espiritual, vejam, anatomia diferente da minha herança espiritual. Se eu venho em encarnações de forma feminina, e venho agora com essa... então, a minha herança espiritual feminina, mas nessa encarnação eu trago a estrutura fisiológica masculina, então eu tenho essa anatomia diferente da minha herança espiritual. Ela vai falar que em alguns casos, e aí, destaque, né? Em alguns casos, então não é um termo, não é algo geral, em apenas alguns casos, devido em decorrência do efeito da preferência dos pais, especialmente da mãe, né? Que trabalhou psiquicamente mantendo uma aspiração exagerada do que cultivou durante a gestação. Então veja, se a mãe está ali desejando muito ter um filho, não, vamos dizer assim, uma filha, até para trazer aquela referência da novela Força do Querer, né? Como exemplo. Se você quer, a mãe está querendo ter muito uma filha, e o pai, né? E quer ter uma filha, mas o espírito que está vindo, ele tem uma perspectiva das outras reencarnações masculina, né? Então, pode ser que a influência do pensamento da mãe e dos pais influencie na formação do corpo, né? Desde a concepção ali, durante a gestação, né? Justamente nessa perspectiva que Joana traz, né? De influenciar diretamente nos genes e nos cromossomos do ser, do corpo em formação. Né? E aí, nessa perspectiva, a gente percebe que, então, a transgeneridade viria já desde esse processo aí, né, da concepção e da gestação. E, em algum momento, na vida do ser reencarnante, do espírito reencarnado, essa transgeneridade se apresentaria, né? E aí vai muito do momento de cada ser, né, dessa percepção enquanto... Como eu me identifico? Em termos de gênero, eu me identifico com um menino, com uma menina. É o ser, é o espírito que vai dizer. Ele traz a perspectiva da transgeneridade, que em algum momento ele vai perceber que a sua polaridade, como ele se sente, né, o gênero que ele sente, não está de acordo, vamos dizer assim, e não está na mesma polaridade do corpo físico. Né? Ele pode vir no corpo masculino, mas se sentir menina, mulher. Né? E aí, a ciência, isso aí é uma perspectiva que as falas dos espíritos nos auxiliam, né? E das obras de Kardec também, a Revista Espírita. Um ponto alto dessa fala de Joana, né, é a questão da possibilidade, a gente lembrar sempre que não é uma única causa e que não é algo fechado, né? Porque talvez é o primeiro choque, né? Às vezes de algumas mães, quando leem isso, talvez se sentindo responsabilizadas, né? Se sentindo... responsáveis de fato, né, pelaquela situação que o filho se encontra, mas na verdade Joana aqui está trazendo elementos para a gente refletir sobre possibilidades, né, nada é fechado e a gente não trabalha, a doutrina espírita nos convida através da fé raciocinada, a gente não trabalhar com essa ideia de culpa, né, de pecado, e a gente até porque cada um de nós tem o nosso planejamento espiritual. Exato.
né? Então, no plano espiritual, na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a gente pode escolher as provas, né, que iremos passar na nossa encarnação. Então, as principais provas a gente pode escolher, claro, se a gente tiver condições, né, evolutivas para escolher. Exato. Às vezes a espiritualidade escolhe para a gente a nossa programação, né, de acordo com a lei de causa e efeito, o que for melhor para a gente. Então, de acordo com o nosso planejamento, a gente vai ali. A transgeneridade é algo muito importante da nossa vida, né? Então, é algo que se planeja para a gente reencarnar nessa perspectiva. Então, vem também desse planejamento. Com certeza. E a ciência, na perspectiva aqui da psicologia, a gente traz uma referência da Associação Americana de Psicologia, né, nas diretrizes para práticas psicológicas com pessoas transgênero e gênero não conforme. É uma referência de 2015, né, que fala assim, que a identidade de gênero é frequentemente estabelecida na primeira infância. Olha só, né, de 0 a 6 anos, a primeira infância. E nessa referência também fala para a gente que não necessariamente é na infância que se observa essa perspectiva da identidade de gênero e de uma possível transgeneridade, né? Mas também na adolescência ou até na fase adulta, né? Quando o indivíduo se perceber enquanto gênero. Para algumas pessoas esse momento demora um pouco mais, essa percepção de si. Já a questão da orientação sexual, ela geralmente, segundo a Associação Americana de Psicologia, ela acontece na fase da adolescência, né? Porque é o momento em que o corpo, né, na formação das características sexuais, no desenvolvimento, no amadurecimento, traz a perspectiva dos desejos, né? Então você começa a perceber qual é o seu interesse em relação ao outro, você se deseja, né, tem atração por qual pessoa, por qual gênero, né? Pelo masculino, pelo feminino ou por outro, né? E aí a gente tem essa perspectiva, são diferentes, né? A identidade de gênero e a atração, orientação sexual. Então, respondendo, né, voltando para a pergunta, né, se a transgeneridade começa, né, desde a infância, Sim. é possível que sim, não necessariamente. Mas se a criança traz essa perspectiva da programação espiritual, tem relação com a formação do corpo, né, como os espíritos vêm dizendo, e então ela vai expressar a partir do momento que ela reencarna, né, que ela traz enquanto criança, né, os seus interesses, a sua forma de ser, a sua forma de se enxergar no mundo, né, e a ciência traz essa perspectiva para a gente, confirmando, né. Exatamente. Então, bem interessante, né? Muito interessante. E aí, vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima pergunta, que eu vou fazer para a Luana, que é a seguinte. Vamos colocar mais lenha na fogueira, né? Seguindo aí essa linha, né, das questões voltadas à transgeneridade, né? E que às vezes na sociedade a gente não conversa sobre isso, né? Exato. Ou quando conversa, joga muito aquela perspectiva de opinião pessoal, como a gente vinha falando, né? O que eu acho. O que eu acho. Exato. E aí traz as nossas crenças de religiões, dessa vida, das vidas passadas, né? Tem muito preconceito. Exatamente. E aí a gente vai trazer a seguinte pergunta, né? Que a gente já viu dos jovens. E vocês? É errado fazer a cirurgia de mudança de sexo? Eita, essa pergunta é muito boa, né? Inclusive nessa linha, né, da gente buscar o estudo, buscar se esclarecer, porque na grande maioria das vezes a gente se equivoca, né, por ignorância. Por isso que é tão importante a gente tentar sair dessa zona de conforto do eu acho e a gente começar a buscar as fontes, né, para que a gente vá trazendo a informação para a nossa opinião também. E aí, dito isso, o primeiro ponto em relação à pergunta que eu queria destacar é em relação ao termo correto, né, que se utiliza. Esse termo mudança de sexo, ele não é um termo muito legal da gente aplicar, porque na prática não existe de fato uma mudança de sexo, né? Existe na realidade uma adequação genital, né, para aquelas pessoas que transgênero, que sentem a necessidade de fazer, né, essa mudança, essa adequação genital. E esse é o segundo ponto que eu queria destacar, né? Entender a questão da ideia do termo adequado, adequação genital,
E o segundo ponto é a gente desmistificar a noção de que todas as pessoas que são transgênero vão ter a necessidade de fazer uma cirurgia de adequação genital, né? Isso é uma ideia equivocada que a gente tem também. Inclusive, essa ideia está muito relacionada a uma noção que se tinha antigamente de que toda pessoa que não estava em conformidade, né, o seu sexo biológico com a sua identidade de gênero, ela passaria por um processo chamado de disforia de gênero. O que seria isso? É quando essa incongruência do corpo físico com a sua identidade de gênero causa um sofrimento no indivíduo, ao ponto, inclusive, das vezes a pessoa, na tentativa de esconder essas características, né, no caso, por exemplo, de homens trans, com a questão das mamas, ou das mulheres trans, com a questão da genitália masculina. Às vezes os homens trans colocam aquelas faixas apertando, exato, né? Na tentativa de esconder, né, de mascarar essas características, né? Eles usam enfaixamentos, né, usam manobras que acabam por gerar feridas, né, e lesões nesses tecidos, lesões dolorosas que causam sofrimento, né? Ninguém impõe esse sofrimento a si mesmo a troco de nada, né? Aquilo, na verdade, é a expressão, o externar de um sofrimento íntimo muito grande, com aquelas características físicas que não condizem com a sua identidade de gênero. Então, se tinha essa visão de que toda pessoa transgênero ia ter esse processo de disforia, quando na realidade isso não é verdade. A gente vai encontrar aquelas pessoas transgênero que elas não necessariamente têm essa disforia, né? E aí elas vão lançar a mão de outras questões para fazer essa adequação. E aí eu saliento também a importância de, nesse contexto, a gente, né, ter respeito ao uso da questão do nome social, o pronome adequado para se referir às pessoas, né? Perguntar como a pessoa gosta, como ela prefere ser chamada, então, a questão do ele, do ela, né? O nome, mesmo que a pessoa ainda não tenha feito a mudança da documentação, mas a gente usar o nome social e respeitar isso, né? E aí fazer um recorte para aquelas pessoas que vão ter essa necessidade de fazer as adequações por conta, né, desse processo da disforia, desse sofrimento que essa inadequação causa. Eu trago uma fala, né, da Associação Americana de Psicologia, mais uma vez nesse documento, de diretrizes, né, para práticas psicológicas com pessoas transgênero e de gênero não conforme. Quando o Conselho, né, de Representantes da APA traz o seguinte, que é muito importante, né, e que é uma prática deles, o apoio à prestação de cuidados de saúde mental e médicos adequados e necessários, né, às pessoas transgênero que possuem disforia, reconhecendo, então, a eficácia e o benefício que essa assistência médica adequada traz para essas pessoas, entendendo que é uma necessidade médica, né, a transição de gênero, e que essas pessoas elas vão precisar de apoio, né, e acesso adequado a esse tratamento. Então, isso é realmente muito importante. E, adentrando agora, né, no plus que a gente tem a alegria de ter, que é a doutrina espírita, a gente também tem informações muito pertinentes acerca dessa temática. A primeira delas, né, é trazida por Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, quando ela nos traz o seguinte, que é de fundamental importância que o espírito reencarnado se sinta perfeitamente identificado com a sua anatomia sexual, respeitando aí, né, esses estímulos psicológicos em consonância com essa anatomia sexual. Então, esse é um primeiro alerta que Joana nos traz, da importância da indicação, sim, desse procedimento, né, para as pessoas que têm essa necessidade, né? E é até interessante um outro aspecto sobre a pergunta, que a gente fica muito preso a essa dicotomia do pode e não pode, devo não devo, né, fazer ou não fazer, quando na realidade o que a gente precisa é tentar entender a que propósito cada uma dessas atitudes, né, e dessas buscas servem. E esse vai ser o quarto aspecto em relação a essa pergunta que eu acho bacana a gente destacar. E aí é uma fala, né, de Kardec na pergunta, na verdade é uma fala dos Espíritos, né, em resposta a Kardec, na pergunta 725 de O Livro dos Espíritos. E aí a gente vai seguir a lógica do nosso querido Allan Kardec, né, quando ele se preocupa em fazer a seguinte pergunta: que se deve pensar
E aí, veja, né, espírito já mais superior que a gente, né? Ele já não está preocupado em dizer se faz, não faz, se é certo ou se é errado. Ele está perguntando o que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais. Percebem que tem uma relação interessante entre os nossos dois questionamentos? E aí, o que é que os espíritos nos respondem? Eles nos dizem que... Eles nos devolvem uma outra pergunta, na verdade. Eles falam assim, ó. A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Então, meus queridos, esse ponto, né, que a espiritualidade nos traz em resposta à pergunta de Kardec, ela é muito pertinente, porque é esse o verdadeiro aspecto que a gente precisa considerar. Acerca da cirurgia de adequação genital nas pessoas transgênero. E as outras, né, perspectivas de transição, né? Também, né, a questão de colocação de mamas, do por exemplo, a adequação hormonal que muitas pessoas vão fazer. E às vezes a gente fica preocupado só com as pessoas trans, mas veja, quando a gente tem um problema na vesícula e a gente tem que tirar a vesícula, tem um propósito. Mutilação, de fato. É uma mutilação, tem um propósito, é útil. Então a mutilação é sempre quando for útil. Né? A adequação, na verdade, do corpo. Ele usa esse termo mutilação, mas é a adequação, as adequações Mudanças que forem necessárias, né? E que são fruto da evolução científica, né? O ser humano hoje avançou nas técnicas cirúrgicas e torna cada vez mais possível essas adequações, seja para fins quaisquer forem, né? E nesse caso aqui, das pessoas transgênero, da cirurgia de adequação, a gente destaca, de fato, que essa cirurgia ela vai servir ao propósito de trazer essa paz, de trazer essa saúde psicológica para essas pessoas. Então, elas são, sim, necessárias, né, desde que o indivíduo se entenda de que é necessário. Quem vai julgar isso é o próprio sujeito, né? Então, a gente também cita, da mesma forma, outras pessoas em outros contextos que vão sentir a necessidade de procedimentos estéticos e de buscar, como esse exemplo também que Marcos deu, né, de cirurgias que servem a outras questões de saúde, né? Então é isso, que a gente fique atento aí ao real objetivo, ao real questionamento, ao ponto mais importante, que é a que serve, a que propósito serve, e que é um propósito muito nobre, né, de trazer, como Joana nos fala, essa perfeita sintonia, né, entre a anatomia sexual e a identidade psicológica do espírito. Então, se a gente acha que a doutrina espírita não tem informações, né, para trazer para a gente sobre essas temáticas. Mas tem, viu? O estudo aqui vem nos trazer que não, né, que tem muita informação e muita coisa interessante. E é nessa linha de raciocínio que a gente vai continuar aqui com a nossa próxima pergunta, né? E aí, tá gostando? A dinâmica de perguntas e respostas é muito legal, não é mesmo? Então, se você ainda não viu o vídeo sobre diversidade de expressões do ser, corre lá que ainda dá tempo. Nos vemos na próxima quinta-feira, com a parte 2.